irmão, minha irmã, mais uma vez o programa Voz da Igreja é apresentado para você. Obrigado por estar conosco, obrigado por nos assistir, por nos ouvir. Você faz parte da família deste nosso programa, da família da Igreja Católica, que também está aqui nesta mídia. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São Lucas, onde Jesus, na hora derradeira da morte, é capaz ainda de salvar aquele que crê nele. No coração deste tempo, vamos falar um pouco da vocação dos cristãos leigos e leigas neste dia em que celebramos a vocação deles. Uma igreja em caminho. Vamos ainda tomar consciência do nosso compromisso com o dízimo. Fique conosco. O programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, mais uma vez a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, será para nós fonte de ensinamento, de inspiração, de mergulho no mistério de Deus. Quero convidar você nesse programa a partilhar comigo o texto de Lucas, capítulo 23, versículos 35 a 43. Naquele tempo, o povo permanecia lá, observando. E até os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também zombavam de Jesus. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas este não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, minha irmã, neste domingo celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E assim concluímos na liturgia da Igreja Católica o ano litúrgico, o ano celebrativo. Esta semana que se segue será então a última semana do ano litúrgico, onde nós lemos o Evangelho de Lucas. No domingo seguinte a este, nós vamos estar já no primeiro domingo do Advento, tempo novo, ano novo e espiritualidade nova que nos preparará para o mistério da encarnação do Verbo. Então estamos com a Igreja vivendo este último domingo do ano litúrgico. E este fim do ano litúrgico também nos faz pensar no fim da história, no fim do caminho. E no fim do caminho contemplamos aquele que é o Senhor, aquele que é o soberano, aquele que vai subjugar todas as coisas, aquele que vai recapitular toda a criação e entregá-la ao seu Pai. Por isso celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E neste ano em que lemos São Lucas, nos detemos sobre este texto
tão belo, um texto que só este evangelho tem, uma das muitas expressões de compaixão, de misericórdia do Senhor ao longo deste evangelho da misericórdia. Aqui nesse texto estamos no contexto do Calvário. Aqui nos encontramos com um povo que permanecia lá, de pé, observando as coisas, deixando-se levar pelas reações dos seus chefes, dos seus líderes. E depois temos categorias de pessoas que acompanharam ou que estavam ali naquele momento da crucificação do Senhor. Há uma palavra dos chefes religiosos, que é uma palavra de ironia, de crítica, de zombaria. Há uma mesma palavra dos soldados, que também zombavam do Senhor e queriam que ele mostrasse que era de fato quem dizia que era, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Há uma palavra de um dos malfeitores. Jesus estava crucificado entre dois, um deles também participava do movimento humano de rejeição àquele que estava ali comungando daquele mistério de dor, de sofrimento, de recusa. E há um quarto, e este sim, este representa ainda a humanidade capaz de crer na última hora, capaz de abrir-se a Deus ali, no mistério do sofrimento. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Aquele ladrão bom, chamado assim, conhecido na tradição da igreja como Dimas, São Dimas, aquele ladrão bom é capaz de, naquele momento, perceber uma presença diferenciada, um jeito diferenciado de sofrer, de encarar aqueles que o matavam e até de perdoar-lhes, porque é também neste contexto de Lucas que nos encontramos com Jesus que perdoa aqueles que o matam. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Exatamente o versículo 34 deste mesmo capítulo 23. Aquele ladrão bom percebe que naquele homem que morre com eles, que participa do sofrimento deles sem motivo, não fez nenhum mal, ele consegue perceber, intuir isto no jeito de Jesus enfrentar o seu sofrimento. Ele consegue perceber que há ali alguma coisa que não combina com o jeito de morrer naquelas circunstâncias. E aquele homem então se confia a Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui contemplamos uma humanidade que no meio do sofrimento, até no meio da condenação, no meio dos juízos do mundo que levam à morte, estamos diante de uma humanidade ainda capaz de crer. Percebemos ali um coração que deve ter feito muita coisa errada. Ele mesmo atribui isto assim: para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. No meio desse coração mergulhado no mal, ainda há uma brecha, ainda há uma pequena expressão de bondade, de fé, de capacidade de olhar em redor e perceber que há uma presença de Deus que impacta, que convida à fé, que convida à confiança. E aquela palavra daquele ladrão, daquele malfeitor, é ainda uma palavra, portanto, bendita. Bendita, que leva Jesus a também associá-lo ao seu mistério de salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqui percebemos que a salvação pode ser uma realidade oferecida e recebida na derradeira hora.
oferecida sempre e recebida na última hora por um coração que ainda é capaz minimamente de se abrir a Deus. No reinado de Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Senhor do Universo, haverá lugar para todos aqueles que em algum momento da vida, oxalá o quanto antes, mas que em algum momento da vida forem capazes de se abrir ao mistério salvífico de Deus. Forem capazes de perceber que não conseguem se salvar no meio da sua miséria, da sua fraqueza, da sua condenação, mas se abrem, portanto, àquele que lhes pode salvar. Esse homem representa a humanidade que crê na hora derradeira e que é capaz mesmo de ali, no meio do suplício, no meio da morte, no meio da agonia, perceber que ou nos abrimos a Deus ou permanecemos como pessoas que morrem sem conhecer o que Deus guarda e reserva para os seus após a morte. O texto que nós ouvimos nesse domingo, meu irmão, minha irmã, é um convite. Um convite a uma confiança sempre no amor de Deus. E tomara que essa confiança, que esse ato de fé chegue o quanto antes. Pode ser também que na experiência do sofrimento, na experiência da morte, como aquele outro ladrão, nós não sejamos capazes, porque não fizemos isso ao longo do caminho, de nos abrir a Deus que salva. Aqui nós entendemos que é possível sim, na última hora, ainda darmos a Deus o coração. Mas essa não seria uma atitude sensata. Pode ser que também na última hora, como o outro ladrão, nós não consigamos ainda abrir-nos àquele único que poderia nos tirar da morte e do seu aniquilamento. E é por isso que este ladrão bom nos apresenta ainda uma vez a misericórdia do Senhor, que vai na beirada, chega exatamente ao limite da nossa capacidade de resistir e de crer. E ali, no último momento, essa misericórdia, essa compaixão é capaz de nos alcançar e nos levar ao paraíso. Bebemos da fonte.
coração deste tempo. Celebramos então neste domingo a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Celebramos este Rei e o seu reinado. E aí somos convidados, na ótica da fé, meu irmão, minha irmã, a compreender que há uma interpenetração entre o reino da terra e o reino de Deus. Assim nos ensina o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes. Há uma interpenetração, isto é, de modo invisível, já está presente no mundo este reino de Deus que Jesus inaugura, que Ele mesmo representa e é. Jesus é o reino, é o homem do reino, é a realidade do reino presente na história. De lá para cá estamos então exatamente neste lugar. As realidades terrenas estão imersas nessa realidade espiritual do reino de Deus. Só que essa realidade espiritual precisa tocar os corações, as mentes, para que este jeito de Deus organizar o mundo e pensar o mundo chegue exatamente ali, nos momentos de decisão, de escolha, que a presença do reino que está dentro de nós e no meio de nós, essa presença do reino afete o nosso jeito de agir no mundo. Toque, portanto, o nosso ethos, a nossa ética, a nossa moralidade, de modo que, estando no mundo, crendo em Deus, abrindo-nos a Deus, acolhendo o seu reino, que está dentro de nós e precisa aflorar e ganhar visibilidade, é exatamente aí que nós vamos transformando as realidades da terra, as realidades do mundo, em reino de Deus, mesmo que na parcialidade deste reino, pois haveremos de saboreá-lo plenamente no tempo da consumação, quando o Senhor Jesus voltar. Mas não é ali na volta que começa o reino. O reino já está no seu dinamismo próprio, invisível e permanente, através da ação daquele que crê e, crendo em Deus, escolhe construir o mundo, a sociedade humana, a cultura, a política e todas as realidades a partir de Deus. Por isso é importante também neste dia em que nós celebramos o reinado de Jesus, a presença efetiva, afetiva, permanente do seu reino, nos corações, nas mentes, na alma daqueles que creem, e através destes, esse reino vai crescendo no meio da história. É aí que percebemos, portanto, a importância destes tantos homens e mulheres batizados, crismados, comungantes, que estão aí nas diversas realidades do mundo como homens e mulheres que creem. Aqui estou pensando e falando dos cristãos leigos e leigas, porque neste final de semana celebramos a vocação do leigo, do cristão leigo na igreja e no mundo. É importante não perdermos de vista que na igreja há estados de vida, há os ministros ordenados. Neste grupo eu me incluo, como também os sacerdotes, os diáconos permanentes e aqueles que, portanto, foram inseridos no ministério pastoral e sacerdotal de Cristo. Ministros ordenados, este é um estado de vida. O outro estado de vida é a vida consagrada. Aqueles que escolheram, homens e mulheres, que escolheram o caminho da consagração ao Senhor, a vivência dos conselhos evangélicos, da pobreza, obediência e castidade, na vida ativa e contemplativa, estes são os consagrados. Este é um estado de vida dentro da estrutura do corpo da igreja. Mas há uma grande comunidade de batizados, crismados, comungantes, são aqueles que escolheram outro estado de vida. Estão no matrimônio, estão nas muitas profissões e serviços no mundo,
estão nas muitas tarefas e ministérios dentro da igreja, na missão, na evangelização, e estão no mundo, no século, estão lá na história, nas realidades terrestres, nas várias atividades que compõem o nosso estar no mundo, e ali estes homens e mulheres, cristãos leigos e leigas, fermentam, iluminam, temperam, convertem aquelas realidades em reino de Deus. Aqui estamos diante de um estado de vida de grande importância, seja pela grande presença desses irmãos e irmãs na igreja, e nós, os pastores, precisamos grandemente desta presença e desta atuação dinâmica, mas também e sobretudo, porque esses irmãos e irmãs leigos e leigas estão aí nas realidades do mundo, na arte, na política, na educação, nos lugares de decisão, nos âmbitos das profissões, no seio da família. E aí, onde quer que estão, são homens e mulheres que pensam como Deus, deixam-se levar na docilidade do Espírito, dão vazão aos dons que o Espírito Santo lhes concedeu no sacramento da crisma, tomam para si a veste de Cristo, como a receberam no batismo, e vivem como verdadeiros discípulos do Senhor, que também na provação, na tribulação, na perseguição, conseguem manter firme a sua fé, colocando-se muitas vezes contra uma mentalidade do mundo que está na contramão do reino e na contramão de Deus. Por isso, Deus seja louvado por esses muitos leigos e leigas, cristãos leigos e leigas, que dão a sua vida, o seu tempo, o seu ser, as suas energias, a sua fé, para as muitas tarefas na igreja, na comunidade religiosa e também nas atividades que convertem o mundo em reino de Deus, em casa de Deus, com os seus filhos e filhas. O Catecismo da Igreja Católica trata da vocação dos leigos de modo muito bonito, e nos convém visitar sempre esta compreensão deste lugar e deste estado de vida. O Catecismo nos ensina assim: é específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e as ordenando segundo Deus. Funções temporais são aquelas que eles exercem no dia a dia da sua vida. Aos leigos, portanto, cabe de maneira especial iluminar e ordenar de tal modo todas as coisas temporais, todas as realidades do mundo, às quais estão eles intimamente unidos, que elas continuamente se façam segundo Cristo. De modo que essas realidades se façam segundo Cristo, cresçam e contribuam para o louvor do Criador. É um texto que o Catecismo tira do Concílio Vaticano II. A iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas, econômicas com as exigências da vida cristã e da doutrina cristã. Esta iniciativa é um elemento normal da vida da igreja. Bonito esse texto de Pio XII acerca da missão, da vocação dos leigos. Os fiéis leigos, ensinava Pio XII, estão na linha mais avançada da vida da igreja. Graças a eles, aos leigos, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Especialmente por isso, os leigos devem ter sempre mais clara consciência
não somente de pertencerem à igreja, mas de serem igreja. Os leigos devem ter sempre mais clara consciência, não somente de pertencerem à igreja, mas de serem igreja, ensina o Papa Pio XII. Isto é, a comunidade dos fiéis na terra, sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles são a igreja. Uma bela palavra do Papa Pio XII, de modo que os leigos não se sintam apenas como um elemento a mais da igreja, mas eles são a igreja mesma. E sobre eles também pesa a missão que recai sobre a igreja inteira, pastores e rebanho. Os leigos, ensina ainda o catecismo, como todos os fiéis, em virtude do batismo e da confirmação, são encarregados por Deus do apostolado. Portanto, eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. O leigo, portanto, não é alguém que o pastor designa para isto ou para aquilo. A vocação do leigo não provém de uma determinação ou designação dos pastores, mas da sua própria fé, do seu próprio batismo, da sua própria confirmação. É muito importante, portanto, que se crie uma comunhão sempre mais bela e fecunda entre pastores e rebanho, entre os pastores e os cristãos leigos e leigas, para que cada um, segundo o seu estado de vida e a sua vocação própria, colabore para que o reino de Deus cresça na terra e todos os corações humanos conheçam, amam e venham verdadeiramente a aderir Jesus e o seu reino. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Estamos no caminho, meu irmão, minha irmã, no caminho de Jesus, no caminho onde, através das nossas ações, o reino de Jesus e do Pai vai ganhando visibilidade, vai sendo construído no meio de nós, no meio das estruturas humanas. Por isso, nesse mês de novembro, também quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, leigo, leiga, sacerdote, que tem entendido e assumido com seriedade a sua participação nesta missão da igreja no mundo através do seu dízimo. Vivemos um mês de conscientização sobre o dízimo. E aí fomos descobrindo e conhecendo as dimensões do dízimo, a dimensão religiosa, a dimensão eclesial, a dimensão missionária, a dimensão caritativa. E aí percebemos que a nossa oferta, juntada à oferta dos irmãos, ela tem um objetivo claro de evangelizar. Evangelizar para dentro e para fora, cuidando dos nossos que estão nas estruturas da igreja, mas também cuidando daqueles que no mundo sofrem e padecem os esquecimentos e as injustiças. Por isso a dimensão caritativa do dízimo também é muito importante. Quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que aqui na nossa Diocese de Divinópolis, onde quer que você esteja, você que tomou consciência
do valor, da importância e da beleza desta sua contribuição fiel e alegre, grata e feliz que você faz todos os meses à sua comunidade de fé para que ela continue evangelizando. Estamos no mundo e precisamos no mundo criar estruturas para conhecer o mundo, para evangelizar o mundo, para penetrar as realidades do mundo. Precisamos nos ajeitar ao nosso tempo. Precisamos de uma evangelização que use dos instrumentos, dos meios, dos mecanismos que este tempo oferece, das tecnologias desse momento para evangelizar. Tudo isso tem um custo, tudo isso tem um preço. É aí que nós empenhamos também o resultado do nosso trabalho, uma parte, mesmo que pequena, do nosso salário, para ajudar a evangelizar o mundo a partir das estruturas da igreja e para também cuidar no mundo daqueles que o mundo, por algum motivo, esqueceu. Obrigado pela sua contribuição, obrigado pelo seu dízimo. Lembre-se de que esta sua oferta generosa ajuda a sua comunidade, ajuda a sua paróquia, ajuda a nossa diocese. É assim que nós podemos evangelizar e levar o nome, levar a salvação, levar o reino de Jesus a todas as pessoas e ambientes. A igreja precisa evangelizar no mundo e evangelizar o mundo. Por isso a igreja precisa da sua fé, da sua missão vivida na igreja e no mundo e também precisa do seu dízimo. Obrigado por compreender isto e por abraçar este lugar e esta sua preciosa colaboração com a igreja. Deus lhe pague. Somos uma igreja em caminho. A campanha para Evangelização 2019 nos convida a cuidar uns dos outros. Com o tema Cuida dele, a campanha nos inspira a voltar os nossos olhos ao anúncio da palavra, aos pobres e à comunidade. Participe da coleta para evangelização nos dias 14 e 15 de dezembro em todas as comunidades do Brasil e ajude as obras de evangelização da Igreja Católica. Campanha para Evangelização 2019, uma realização da CNBB.